Boa noite, galera. Aqui é Sérgio Oliveira. A gente tem mais um Smart Aula e hoje a gente vai falar um pouco sobre função exponencial. Antes, um abraço aí para o meu assessor de assuntos aleatórios, sabe? Estuda aí, garoto, que o negócio vai pegar semana que vem. Tricolor também, espero que tenha bom gosto. E o que nós vamos fazer hoje é rever algumas questões envolvendo função exponencial. Não só hoje, eu diria durante esse final de semana. Uma forma de ajudar vocês aí a tirar as dúvidas que ficaram ou que porventura apareceram quando vocês estavam durante os estudos dirigidos de vocês e garantir que vocês tirem uma nota melhor. Então aproveitem aí. A gente vai começar falando aí da segunda questão que a gente tinha lá no nosso exercício de revisão, que diz o seguinte: no gráfico abaixo está representada uma função exponencial f de R em R. A representação algébrica dessa função é... Então, o que é que eu quero nessa questão? Foi dado para vocês aqui o gráfico de uma função exponencial. E o que eu quero descobrir é qual é a expressão algébrica que define a função que está representada aqui nesse gráfico. Deixa eu só esconder aqui meu rosto para ficar melhor. Bem, a primeira coisa que a gente vai lembrar é a forma que deve ter uma função exponencial. Então nós sabemos, nós vimos, nós estudamos que toda função exponencial são funções que têm a forma y igual a elevado a x mais b. Esse a que aparece aqui é a minha base na função exponencial. E eu tenho que descobrir quem é o valor dessa base para descobrir quem é a função que está representada nesse gráfico. Esse b é um acréscimo que é dado nessa função. E eu também preciso descobrir o valor desse b para descobrir qual é a função que está representada nesse gráfico. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro descobrir quem é o valor de a, depois quem é o valor de b. Só que nós vamos começar sempre pelo valor de b. E para achar esse valor de b, nós vamos pegar um ponto muito importante, que é o ponto que corta o eixo y, onde o gráfico passa no eixo y. Esse ponto aqui, se a gente observar, aqui, ó, ele tem coordenadas 0 e 2. 0 porque qualquer ponto que está marcado sobre o eixo y tem como coordenada para x 0. E o y é o valor onde esse ponto está marcado lá no eixo y, que no caso foi 2. Então eu vou pegar esse ponto, ó, e jogar ele aqui dentro da forma geral da função de segundo grau. Então, onde tem y, eu vou colocar 2. E onde eu tenho x, eu vou colocar 0. Por que a gente pega primeiro esse ponto? Nós sabemos que é uma propriedade básica das potências que qualquer potência elevada a 0 vale 1. Bem, então esse a aqui ele vai deixar de estar aqui. O que vai ficar aqui no lugar desse elevado a 0 vai ser 1. Antes, eu tinha a e b. Se eu só ficar com b, eu consigo determinar o valor dele. Então, por isso que a gente sempre pega primeiro esse ponto. Porque como o x nele é 0, esse elevado a 0 sempre vai ser 1. E aí eu consigo achar o valor do b. Então, nós vamos ficar com a função desse jeito aqui, ó. 2 igual a 1 mais b. Vou fazer aqui uma troca simultânea de membros. O que está no segundo membro eu vou passar aqui para o primeiro. E o que está no primeiro eu vou passar aqui para o segundo. Isso já para garantir que a minha incógnita b já fique lá no primeiro membro. Bem, se eu quero b, eu vou pegar esse 1 que está adicionando e passar para o segundo membro. Como ele está somando, é óbvio que ele vai passar subtraindo. Então eu vou ter b igual a 2 menos 1. E 2 menos 1 vale 1. Conclusão. Eu já consegui encontrar o valor do b, do acréscimo. Então minha função que antes eu não sabia quem era a base, nem tampouco o acréscimo, agora está assim, ó. Y igual a elevado a x mais o valor do acréscimo que é o b, que foi 1. Beleza. Bem, mas eu disse que nós temos que encontrar o valor de a e b. Se eu já encontrei o valor de b, isso significa que agora só falta encontrar o valor do a. Para encontrar o valor do a, a gente pode pegar qualquer ponto, exceto esse que nós pegamos para achar o valor do b. E por que nós não podemos pegar ele? Como ele tem coordenadas 0 e 2, se eu botar aqui no lugar de x0,
o A vai virar 1. Então como é que eu vou encontrar o A se ele vai virar 1? Então a gente pode pegar qualquer ponto, menos esse que corta aqui o eixo Y. Se a gente observar direitinho aqui o gráfico, ó, aqui eu tenho outro ponto, né? Quando o x for 1, eu subo aqui, ó, eu vou ter y igual a 4. Então eu vou pegar esse ponto e jogar aqui ao lado. Ó. Quando x é 1, y vale 4. Aqui está a coordenada x, aqui está a y. O que é que eu vou fazer com esse ponto? Jogar dentro da minha função, que eu construí até agora, com o acréscimo que é 1. Então vai ficar 4, que é o valor de y, igual a elevado a 1, mais 1. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então a elevada a 1 é a. O que eu tenho aqui é a mais 1. Conclusão. Se eu fizer uma troca simultânea aqui dos membros, eu vou ter a mais 1 igual a 4. Como eu quero encontrar o valor do a, eu pego esse 1 que está sendo adicionado e passo aqui para o segundo membro subtraindo. Isso quer dizer que a vale 4 menos 1, que é 3. Bem, eu achei o valor do acréscimo b aqui, que foi 1, e achei aqui o valor da base a, que foi 3. Então eu já posso escrever a função que está representada naquele gráfico, que vai ser essa aqui, ó, y igual a elevado a x, só que a é 3. Então eu vou ter 3 elevado a x, mais o valor de b, que é 1. Para a nossa questão, a resposta correta é a alternativa D de dado. Bem, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo desse final de semana. A gente falou um pouco sobre funções exponenciais. Espero que tenha ajudado vocês. E durante o final de semana eu vou continuar postando outros vídeos com resoluções de questões que nós debatemos na sala de aula, para que vocês iluminem a mente de vocês para tirar uma nota legal a semana que vem. Valeu aí, um abraço aí para os parceiros, para os tricolores de coração, para o meu assessor para assunto aleatório, grande Sá, o ícone máximo da educação brasileira, garoto que estuda demais. E até a semana que vem, galera. Valeu.